Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Bioamazônia Azul. Eu sou a Juliana Simas e hoje daremos seguimento à nossa série sobre mulheres na ciência. E para isso falaremos sobre representatividade das mulheres na esfera das políticas públicas e na ciência cidadã. Convidamos, então, três grandes mulheres, Leandra Gonçalves, Gesiane Souza Leite de Santos e Cícera Estevão Batista. Eu vou apresentá-las brevemente, né? Depois eu passo a palavra para cada uma. Leandra é professora no Instituto do Mar, da Unifesp, pesquisa gestão e governança costeira e marinha há mais de 20 anos, integra a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Sistemas Ecossistemas e também é idealizadora da Liga das Mulheres pelo Oceano. A Gesiane atua como coordenadora da AMEX e da Rede Mulheres de Comunidades Extrativistas Pesqueiras da Bahia. Ela também articula ações, acompanha as mulheres no acesso a políticas públicas, fortalecendo aí a organização nas comunidades. Pescadora desde a infância, Cícera é formada em serviço social, ingressou na colônia de pescadores em 1998, onde atuou como alfabetizadora dos pescadores, e atualmente é presidente na colônia Z7 de pescadores no Rio Formoso, em Pernambuco. Gostaria de agradecê-las, então, né, pelo aceite ao nosso convite. É uma honra contar com a participação de vocês nessa série. E eu vou pedir para que cada uma comente um pouco aí sobre as principais dificuldades encontradas, como mulheres, né, ao longo da trajetória profissional e de atuação de vocês aí como grandes lideranças. Sejam muito bem-vindas. Pode começar a ler, fique à vontade. Obrigada, Juliana, pelo convite. É um prazer compartilhar esse espaço com a Cícera e com a Gesiane. Eu sempre penso assim que quando a gente fala sobre as dificuldades em ser mulher, atravessa muitas dimensões, né? Que vão além um pouco também de qual é a nossa profissão, qual é a nossa linha de atuação, né? Qual a nossa linha de pesquisa, como que a gente atua na liderança, de movimentos sociais, porque eu acho que são questões mesmo estruturais, né? Que acabam impactando todas nós, mas muitas vezes de diferentes formas, a depender das posições que a gente ocupa, né? E eu, como uma mulher que atua nas ciências do mar, eu acho que as principais barreiras que tem para a gente é barreira no desenvolvimento da carreira mesmo, né? Mesmo na área universitária, na área de pesquisa, ciências do mar ainda é considerado um ambiente muito masculino, né? Porque a gente precisa fazer muito embarque em navio de pesquisa, então tem muita questão do tipo, ser mulher você não pode embarcar, você não pode ficar muito tempo fora de casa porque você tem filho para cuidar. Então, eu acho que essas questões, de fato, acabam impactando. E um outro ponto que eu acho que impacta muito a carreira científica, para além, né, desse pensamento mais masculino de que a gente não é capaz de estar a bordo, que obviamente não reflete a realidade, né? A gente tem muitas mulheres que embarcam, que participam de trabalho a bordo, mesmo tendo filhos, né, e tendo seu papel como parte da família. Eu acho que também é a própria dinâmica, né, da nossa vida, porque a gente, quando opta por ter filhos, por exemplo, tem um período que a gente tem um outro cuidado que a gente precisa dar, que é para os nossos filhos, que é uma dedicação para o filho, para a família e tal, e mal ou bem isso leva um espaço da nossa vida e deve ser considerado também um trabalho. Na carreira científica, o incentivo para a gente se desenvolver profissionalmente é sempre a quantidade de artigos que a gente publica, a quantidade de projetos que a gente aprova, a quantidade de eventos que a gente realiza, e muitas vezes, obviamente, durante o período em que você tem filho, que você engravida, essa atividade fica limitada, porque você está se dedicando a um outro trabalho, tão importante quanto. E aí acaba que isso tem uma redução na sua produção, na sua produtividade, no seu desenvolvimento, e isso acaba tendo impacto na carreira. É lógico que isso já está mudando muito, né? Hoje a gente já pode até incluir, que eu acho que é um avanço no nosso currículo. Olha, durante tal período não produzi muito artigos, eu estava produzindo um ser humano, né? Então eu acho que isso já está mudando muito, mas ainda assim, a hora que você olha ali os dados, você vê que tem um certo impacto na carreira da mulher, e eu acho que isso ao longo do tempo acaba pesando. Então, é muito importante que a gente discuta isso, que as pessoas entendam isso, né, a dinâmica da nossa vida, para que o ambiente possa ser mais inclusivo para o desenvolvimento nosso como profissional, da nossa carreira, mas também como mulheres, né, como seres humanos. Eu acho que no meu caso seria um pouco isso.
Legal, Lê, obrigada. É interessante você falar sobre o embarque, né, de mulheres, porque agora no INCT teve recentemente, em 2025, os primeiros cruzeiros sinóticos, né, e vão ocorrer novamente. E teve bastante embarque de mulheres aí, é muito bom ver o crescimento, né, da participação de mulheres, o envolvimento. Eles estão encontrando, inclusive, mais dificuldade para encontrar homens para embarcar do que mulheres. Então, é bem interessante, assim, a participação das mulheres, o crescimento dessa participação na ciência, mesmo diante de todos esses desafios aí, como a maternidade, por exemplo. Obrigada, Lei. Gesiane, fica à vontade. Eu não sei se o som vai atrapalhar um pouquinho aqui, que eu estou no escritório, mas a gente, a gente aqui em Canaveiras, né, eu atuo na coordenação da MEC, na coordenação da Rede de Mulheres desde 2012, e a gente percebe como é mais difícil, né, para a gente que é mulher, acessar determinados espaços, né, acessar determinadas políticas públicas. A gente conquistou aqui em Canaveiras, a duras penas, uma política pública que eu acho que é a mais importante, que é a da garantia do território. Ter o território protegido é algo que muda a vida de muitas pessoas, inclusive das mulheres, né? Traz uma segurança maior. Mas, ainda assim, a gente, infelizmente, ainda tem menos estudo, né? A gente tem muitas mulheres na rede de mulheres que ainda tem pouca leitura, não porque não querem estudar, mas é porque a vida delas foi dedicada a cuidar de outro ser humano, né? E a detrimento do estudo dela, né? De quem ela poderia ser, se formando, fazendo outras coisas, sendo pescadora também. Mas é algo que é muito mais difícil para a gente, né? Ter acesso a determinados espaços. Então, o que a gente faz na rede de mulheres é levar o máximo de informação. A gente sempre diz que a mulher não é obrigada a ocupar espaço nenhum se ela não quiser. Ela recebe a informação e usa da forma como ela achar melhor, né? Mas o nosso papel enquanto mulheres lideranças da pesca é levar informação, né? Que isso muda a vida de muitas mulheres. Então, levar informação faz com que ela saiba que pode acessar outros espaços, que ela não é obrigada a viver só naquela comunidade, naquele mundo, sabe? Que ela pode trazer uma transformação maior para a sociedade. Então, acho que a gente, nesses 17 anos de Rede de Mulheres, a gente vai comemorar esse ano, que é algo que a gente não faz muito, é comemorar as coisas que a gente conquista, sabe? Esse ano a gente quer comemorar que a gente tem mais de 1.000 mulheres participando da Rede de Mulheres e que tem outro conhecimento, tem outra visão do mundo, né? Que sabe que ela pode trazer uma mudança para a sociedade, para a vida dela, né? E a gente tem feito isso, né? Nas oficinas, nas capacitações. Então, a gente tem buscado implementar o máximo de políticas públicas que a gente consegue para que elas tenham uma mudança real na vida, né? Esse último ano, de 2025, a gente, com o apoio do INCRA, implementou políticas públicas de acesso a crédito, né? Então, a gente implementou mais de R$ 1 milhão em crédito e a gente percebe como isso muda a vida da mulher. R$ 8.000 para algumas pessoas não é nada, mas R$ 8.000 de crédito para uma mulher pescadora é uma canoa, é um freezer, então ela vai aumentar a produção, ela vai poder vender por um preço melhor. Se ela só catava mangaba e vendia mangaba pura in natura, ela pode fazer uma polpa, ela pode vender por o triplo do valor, ela pode vender o pescado por um preço melhor. Então, a política pública, quando ela é bem feita, ela muda a vida da mulher. E para ela ser bem feita, ela precisa da participação dessa mulher. Então, a gente tem percebido que algumas políticas públicas que a gente tem acessado aqui, tipo o crédito do INCRA, a gente agora está construindo casa pelo programa habitacional rural, né, o Minha Casa Minha Vida, a gente está implementando o programa Bolsa Verde, são políticas públicas de acesso a crédito, de acesso à moradia, que trazem uma independência para a mulher, trazem uma outra visão para a vida dela, né? E isso é muito importante, porque a gente tem percebido que a questão da mudança climática tem aumentado, tem trazido um impacto psicológico, um impacto para a vida das mulheres, que é muito grande. Então, trazer independência financeira e moradia é o mínimo, né? E a gente tem conseguido fazer isso com o apoio do INGRA, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, né, da Cidadania. Então, para a gente tem sido muito importante, porque
é nítido a gente chegar numa comunidade que tem acesso à política pública e uma comunidade que não tem acesso à política pública, né? A gente percebe que a visão das mulheres é diferente. Quando ela tem acesso a uma casa, quando ela tem acesso a um crédito, ela tem tempo para fazer outras coisas que ela gostaria de fazer. Então, traz uma mudança real e a gente percebe isso, acesso à luz, acesso à água. Isso traz uma mudança muito real para a vida das pessoas e a gente tem percebido muito isso. E eu sou muito grata por estar conseguindo implementar isso. Não é o que a gente queria, não chega em todas como a gente gostaria, mas aos poucos a gente tem conseguido caminhar, sabe, para uma direção onde a mulher receba a instrução, que é isso que a gente tenta fazer ao máximo na rede de mulheres, e use isso como ela achar que tem que usar. E a política pública ajuda ela a fazer isso. Então, eu fico muito feliz porque a gente ainda está conseguindo fazer, né? A gente ainda tem um governo que se preocupa com essa questão da inclusão da mulher na sociedade. E isso é muito importante para acessar a política pública, quando ela é feita direcionada para as mulheres, a gente preza por isso, né? Então, a mulher titular da casa, a mulher titular do crédito do INCA, a mulher titular do Bolsa Verde. Então, isso é uma mudança muito real. Quando ela consegue comprar o primeiro freezer, a primeira canoa e o primeiro motor de rabeta dela, ninguém segura mais ela. Legal, obrigada, Gesiane. Muito interessante, assim, ver vocês que sentem diretamente, né, e participam aí não só que nem você falou, né, a participação das mulheres na construção da política pública e recebendo aí os benefícios, né? Muito legal, obrigada, viu, Gesiane? Cícera, fica à vontade agora para você dar o seu relato. Eu vejo que a realidade de algumas comunidades é diferente um pouco, porque onde a Geisiane falou aí, parabéns pela comunidade, eu já estive aí, não sei se ela lembra de mim, mas assim, é uma comunidade bem articulada, com o Resex já implantada, e tem outras formas de aderir aos créditos. A realidade nossa aqui na nossa comunidade, no nosso estado, é um pouco difícil em relação às políticas públicas para as mulheres. E em ser mulher já é difícil, em qualquer profissão. E na profissão tradicional, na profissão de pescadora, de quilombola, de índio, é totalmente diferente, porque nós sofremos a indiferença em qualquer lugar que a gente chegue, em questão de órgãos governamentais, em questão, eu falo mesmo pelo INSS, Previdência Social, que é um órgão que discrimina as mulheres pescadoras, que ela não pode ter uma unha pintada, ela não pode usar um batom, ela não pode se enfeitar. E isso tudo é discriminação que nós sofremos. Uma coisa boa em relação a nós, mulheres, hoje, é que as comunidades que estão sendo gerida pelas mulheres está dando certo. As mulheres, elas são bem competentes, elas buscam os seus direitos, elas defendem, e são as mulheres onde elas mais participam das mobilizações, dos encontros, das reuniões, tanto internas como externas. Isso para mim é muito bom, porque vê que as mulheres elas lutam pelos seus direitos e pelas suas conquistas. Por outro lado, somos discriminadas principalmente pela nossa própria comunidade, pelos nossos companheiros, que a gente vê hoje mesmo, as mulheres estão sendo assassinadas, as mulheres estão sendo discriminadas pelo fato que o homem não aceita que a mulher ela está empoderada, que a mulher ela está sendo esclarecida. Porque é uma coisa que eu muito faço aqui na minha comunidade, é esclarecer as mulheres, é orientar as mulheres, é mostrar os direitos que ela tem, que ela não só sobrevive do homem, ela sobrevive só conquistando seus direitos, certo? E sendo empoderadas em qualquer situação que seja. E que não deixe ninguém tirar isso dela, porque aqui na minha comunidade mesmo, no meu estado, encontramos muitas mulheres que hoje são analfabetas, que apenas conseguem assinar o nome, muitas que não conseguem assinar o nome, mas elas estão cientes dos direitos que elas têm.
elas estão cientes que elas podem entrar, elas podem sair, elas podem ir e vir, certo? Em qualquer situação que seja cabível para elas. É isso que eu faço com a comunidade aqui em Rio Formoso e em outras comunidades também que eu visito. Eu parabenizo também a Geisiana e a comunidade é bem articulada, a RESEX, e tem outros planos de conquistar as políticas públicas, de conquistar a questão da moradia, até que agora há pouco aqui no ano de 2000, no final do ano 2025, nós fomos incluídos aí nesse procedimento para fazer um trabalho junto com o INCRA. Já pediram a lista das mulheres para ser incluída em alguns processos para a gente com o ICRA, vai trabalhar junto. Ainda não tivemos acesso a nenhum crédito parecido, mas estamos aqui na batalha, na conquista, esperando que realmente chegue e chegue algumas outras políticas públicas para nós mulheres. E eu, como liderança aqui, pescadora, presidente da Colônia dos Pescadores E7, me preocupo muito com a vida delas. E por isso eu oriento muito as mulheres, principalmente aquelas que têm uma deficiência de entender melhor e se aperfeiçoar aos seus direitos e deveres. Legal, Cícera. Você vê que são realidades locais, muitas vezes diferem mesmo, né, de um lugar para o outro. E é muito importante que a gente traga diferentes realidades. Que bom que você entrou, né, para também trazer e contribuir com o debate, diante da realidade que você vive. Lê, a conservação, né, do oceano, ela depende aí da sinergia entre ações de educação, de políticas públicas. A Lei do Mar, por exemplo, né, ela tramitou durante anos no Congresso e finalmente foi aprovada, né? Nós até gravamos aí um podcast sobre esse tema. E você, assim como outras mulheres, estiveram envolvidas ativamente nesse processo, até que a lei fosse efetivamente aprovada, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o protagonismo das mulheres no ciclo de políticas públicas, principalmente, né, no nosso caso, as políticas públicas voltadas para o mar. E queria que você falasse um pouco sobre a contribuição da Liga das Mulheres nesse contexto, né, que é uma importante organização aí de mulheres. Legal. É, bom, a Lei do Mar, né, ela não está totalmente aprovada ainda, né? Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados no finalzinho do ano passado. Mas ainda vai ao Senado e depois de passar pelo Senado, se não tiver nenhuma modificação, ainda precisa da sanção presidencial. Se tiver modificação no Senado, ainda volta para a Câmara novamente. Então, eu falo que no Brasil, para a gente conseguir aprovar uma lei, né, é uma maratona com obstáculos. E se por um lado isso é positivo, né, porque imagina só uma lei para o mar, né, a gente acabou de ver aqui três realidades distintas, embora tenham muitas sinergias, né, sobre, né, a dificuldade, as barreiras, os desafios que é ser mulher em diferentes áreas ligadas ao oceano. Imagina você ter uma lei para o mar, né, que significa cobrir do arroio ao chuí, que tem muita diferença. Diferença cultural, diferença de ecossistema, diferenças de estruturas sociais, né, diferenças em tipo de arte de pesca que é usada. Então, assim, o longo tempo de tramitação dessa lei foi fundamental para garantir o envolvimento de diferentes comunidades, de diferentes grupos sociais espalhados ao longo da costa toda. Então foi um processo assim realmente muito interessante de levar a lei para debater nos estados, para criar comissões nos estados, escutar as pessoas e ela ir se modificando. Mas como já está há mais de 10 anos tramitando, chega uma hora que você fala, olha, agora nesse momento eu acho que essa lei está pronta para ser aprovada, porque senão a gente não consegue aprovar nada, né? E aí agora ela foi aprovada na Câmara e ainda falta essas novas etapas, né? Senado e aprovação, da sanção presidencial. E eu vejo ao longo desses últimos 10 anos, assim, e aí é uma experiência bem particular, né? Depois a Geis pode até comentar também, ela já participou de vários debates também voltados para a Lei do Mar, que sempre que a gente tem um processo, eu acho que a Cícera mencionou isso também, é, as mulheres elas têm muita atuação. Quando tem atuação de mulheres, muitos processos eles ficam mais, eles ficam melhores, porque na verdade você garante, não é que tudo que as mulheres fazem é melhor, é que você incluindo as mulheres, você tem uma diversidade de perspectiva. Você inclui a nossa visão no processo de política pública. Então, ela fica mais adequada à nossa realidade também.
Se ela é feita só por um grupo específico de pessoas, ela só representa uma realidade. Então, incluir a mulher nesses processos de construção de políticas públicas é fundamental, porque inclui a nossa visão e a nossa realidade também. Eu acho que a Lei do Mar buscou fazer um pouco isso, buscou trazer alguns elementos que pudessem favorecer as mulheres em algumas questões, em grupos de participação, buscou reconhecer o papel da mulher pescadora, né, que por muitos anos não foi reconhecido, então não tinha acesso a benefícios sociais, por exemplo. Então, isso tudo está mudando ao longo do tempo. Mas trazer a gente para as arenas de discussão, de pensar a política pública, faz com que a gente consiga incluir a nossa realidade também, que por muito tempo ficou marginal no processo, né? E a Liga das Mulheres pelo Oceano, ela foi criada justamente por causa disso, que a gente percebia que muitas mulheres trabalhavam em vários assuntos relacionados ao mar, mas aí quando chegava a hora de comemorar algum processo, de reconhecer quem tinha atuado, trabalhado naquele processo, só reconhecia uma parte da sociedade, né, a parte masculina. E isso hoje começou a gerar um incômodo. Poxa, tantas mulheres trabalhando na pesca, trabalhando na política, trabalhando na ciência e esse trabalho nunca é reconhecido, a nossa perspectiva parece que nunca está fazendo parte dos processos. Então, a Liga ela surgiu depois da Lei do Mar, mas ela acabou tendo um papel fundamental em mobilizar diversidade de perspectiva para construir esses aprimoramentos que foram feitos na lei. E é óbvio, assim, nada disso teria acontecido se a gente não tivesse ido para os territórios. Então, o instrumento de lei melhorou muito depois que tiveram os debates em níveis municipal e estadual, né? Porque daí a gente pode chegar no território. É difícil, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, discutir uma lei em Brasília não vai refletir a visão do território. E aí essa lei vai ficar carente de uma parcela muito importante da nossa população. Né? Então, eu acho que melhorou muito quando os movimentos sociais se apropriaram mais, chegaram mais perto, trouxeram, em especial, a dimensão de obrigatoriedade e direito ao território para essas comunidades. Né? Então, eu vejo um pouco por aí. Legal, Lê, obrigada. Cícera, e agora eu gostaria, né, de saber um pouco melhor se existem, né, você comentou aí sobre as mulheres na sua comunidade, né, que você tem dado muito apoio, tem tentado liderá-las, né? Se existem, né, outras mulheres também envolvidas nessa posição de liderança na comunidade, aí do Rio Formoso, em que você participa, e se isso tem mudado ao longo dos anos, né? Você identificou alguma tendência de mudança na participação de mulheres, assim, então é, essa formação, né, essa informação que tem chegado a elas tem ajudado que novas mulheres se apropriem desse papel de liderança também, né? Sim, sim, mudou muito, porque hoje a gente tem, aqui na minha comunidade, tem outras associações também que são lideradas por mulheres e que dá muito certo. E ao redor aqui da minha área, da minha região, a maioria das mulheres são presidentes de colônias, fazem parte das diretorias, e eu vejo que isso é um avanço muito bom, porque a gente não tem dificuldade para juntar as mulheres e levar as mulheres para outras comunidades, e que as mulheres estão a cada vez mais se aperfeiçoando ao processo de se juntar e defender seus direitos próprios e os direitos de cada uma delas. Legal. Gese, agora, né, com você a palavra, você comentou, né, que atua, entre tantas outras coisas, colaborando para o acesso, de mulheres às políticas públicas. Eu queria que você comentasse quais são as principais mudanças que você observa quando essas mulheres conquistam esse espaço ou essa participação na elaboração de políticas, né, públicas ou até recebendo os benefícios aí das políticas públicas implementadas. Acho que isso que Cícera traz, né, do protagonismo maior, né, quando a gente consegue acessar determinados espaços políticos por informações, acho que informação é a maior arma que a gente tem na rede de mulheres. Isso, a gente trabalha aqui com 14 associações, né, 23 comunidades. Dessas 14 associações, acho que uma ou duas é que tinham mulher na diretoria quando a gente começou na rede de mulheres. E hoje é mais de 70%, elas são compostas, a diretoria toda por mulheres.
Então, a gente vê que conhecimento traz uma liberdade para a mulher que é impressionante. Ela se sente livre, à vontade para estar nos espaços, sabe? E essa questão da implementação de políticas públicas é algo que muda a vida da mulher, é uma perspectiva muito diferente assim que ela tem de vida, sabe? E isso que Cícera traz, essa questão do território, é o básico, sabe? É a política pública básica que toda mulher tem que acessar, é ter o território garantido, sabe? Porque é a partir daí que a gente consegue implementar outras políticas públicas. Se ela não tiver o território garantido, ela não consegue fazer mais nada, a não ser ficar lutando pelo território, pelo lugar onde ela vive, onde ela cria a família dela, onde está a comunidade dela. Então, o mínimo que a gente precisa, né? E aí, partindo disso, de ter o território garantido, é que a gente consegue fazer com que o Estado reconheça que ali tem uma comunidade tradicional pesqueira que precisa ser protegida, que precisa ter o território garantido e de implementação de políticas públicas. Né? Que a desculpa do Estado é não consigo implementar a política pública porque eu não conheço, não sei a delimitação do território. Né? Eu não sei quem são as pessoas que estão ali. Então, se é isso que é necessário, é isso que eles precisam fazer. Então, a gente tem essa luta de garantir, a gente aqui não é porque tem uma reserva extrativista que a gente está garantido, né? A gente tem 2 projetos de lei para tentar acabar com a reserva extrativista de Canavieiras, um ainda está em tramitação, né? Então, a gente é uma luta constante para quem não tem um território garantido, é mais difícil ainda. Então, a gente, através do território nosso, que é a reserva extrativista, a gente tem conseguido implementar políticas públicas, não é suficiente, não estamos ainda no que a gente acha que é o aceitável, né, de implementação. A gente ainda tem muitas famílias que não acessaram, que não conseguem acessar, porque não se encaixam de alguma forma, né? Então, a gente ainda tem uma luta grande para fazer com que todas as mulheres tenham casa para sair de situação de violência, para fazer com que todas acessem créditos de implementação de crédito para poder sair de situação de violência, porque isso liberta muita mulher, né? Ter o crédito, que é onde ela consegue melhorar a renda dela, acessar a casa do programa habitacional rural, que é para sair da situação de violência porque mora na casa do agressor. Então, é algo que muda demais a vida da mulher. Não é só que ela consegue fazer o comércio e melhorar a vida dela financeira, mas ela consegue independência, que é o que todo mundo quer, né? Às vezes ela é independente financeiramente, mas ainda precisa morar na casa da pessoa, do agressor. Então, quando a gente consegue fazer com que todas as políticas públicas se encaixem, isso traz uma mudança real para a vida da mulher, né? Que só a gente que está aqui na base consegue perceber, porque a sociedade muda, a gente tem mulheres politizadas, sabe? Empoderadas. Então, quando a gente tem empoderamento, que é o que a rede traz, e o Estado não faz o papel dele de implementar política pública, a gente tem uma falha no processo. Então, a gente sempre diz que a gente da rede de mulheres faz o possível para levar informação. E a mulher não é obrigada a usar, ela não é obrigada a nada, né? E a gente leva o conhecimento e, a partir disso, é o papel do Estado implementar, né? Mas a gente ainda assim tem feito muito disso aqui na Reserva de Canavieiras, com o apoio das instituições, né? Do INCRA, do Ministério da Cidadania, tem implementado políticas públicas que ainda não é realidade de grande parte das comunidades ao longo do litoral brasileiro, e a gente entende isso, né? Então, para a gente é muito triste dizer que a gente consegue implementar e a gente saber que ali do nosso lado a gente tem várias mulheres nas comunidades que não estão conseguindo acessar porque não tem o mínimo de garantia, né, do território, de garantia de soberania mesmo da comunidade. Então, é uma mudança drástica na vida da mulher. É muito bonito de ver. É muito bonito de ver quando o Estado chega, né, para fazer o papel dele. Legal, legal, Gesi. É, meninas, estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. A gente teria aí mais outros assuntos para, né, abordar, como as mulheres sentem o impacto direto aí, né, de impacto ambiental, impacto social, como a mortandade de peixes, que a Gesiane comentou que enfrentou aí, que as famílias estão enfrentando, enfrentam todos os anos, e as mulheres sentem intensamente, né, esses impactos. Mas infelizmente chegamos ao final e eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todas,
Foi muito bom trazer diferentes realidades aí para o debate, entender como que a importância do território, que tanto vocês falaram, né, desse reconhecimento do território, das mulheres conseguindo, a partir da informação, conseguindo ocupar lugares e participar, né, da construção das políticas públicas e dos espaços, se apropriando. Então, obrigada pela contribuição de cada uma, viu? E pela disponibilidade de estar aqui. Obrigada, Ju. Obrigada, Gese. Obrigada, Cícera, pelo espaço aí compartilhado. Espero que, por meio da colaboração, a gente possa, de fato, ir avançando em políticas melhores, né, para o território e para incluir as mulheres nas políticas. Obrigada. Eu acho que o papel de vocês é fundamental, Leandro. A universidade, ela consegue escrever esse sentimento, né? O que a comunidade precisa. Quando a gente é ouvido, a política pública ela chega do jeito certo, né? Quando a gente faz parte do processo. E aí a universidade tem vários estudos que podem comprovar o que a gente diz, né? Porque às vezes a gente diz não é suficiente. Precisa comprovar, né, cientificamente o que a gente está falando. Então uma parceria muito importante, né, para a construção de políticas públicas. E muito obrigada por poder estar aqui com vocês.